Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Mais uma tarô signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e neste canal tiramos leituras diárias para seus signos, sim, tá? Então, mais uma tarô signos, ele é destinado a leitura energética semanal dos signos, tá bom? Aproveita o convite para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e também conhecer meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, que é o canal principal, que lá são leituras coletivas, tá? Voltadas para a energia do pentagrama. Então, a gente tem o éter, trabalhando a parte da espiritualidade, a gente tem a água, trabalhando a energia das emoções, a gente tem o fogo, trabalhando a transmutação e energia, a gente tem o elemento terra, trabalhando a parte material e física, e, por fim, o elemento ar, trabalhando com o mental. Então, lá são leituras gerais, destinada aos elementos e a essas emoções que precisam ser trabalhadas no coletivo, tá bom? E o outro canal é o Tarô Corrigira, tá? Onde os nossos queridíssimos guardiões, Exus e Pombogiras, tá? Eles fazem um corre trazendo uma mensagem de direcionamento para quem é necessário, tá bom? Espero vocês lá. E se você sentir no seu coração, aqui no canto esquerdo superior, tem um QR Code para você fazer um Pix de doação, ajudando na estruturação de equipamentos para melhorar a qualidade dos vídeos que eu encaminho para vocês. Então, bora começar a energia da semana? Touro, bem-vindo à sua leitura semanal. Para quem já acompanha, sabe que eu tiro todas as cartas, acelero o vídeo para vocês verem as cartas sendo tiradas. E depois eu volto com o direcionamento para cada dia da semana. Bora lá? Segunda, siga sua intuição. Você tá percebendo que de alguma maneira você não está conseguindo ser você, tá? E muitas vezes no nosso dia a dia, infelizmente, é isso. Até o ponto em que isso de fato não te atrapalhe, não impacte negativamente em você, na sua saúde ou em resultados dentro do que você busca, do que você sonha, dentro do que você almeja, tá? Então hoje pede que você ouça a sua intuição no sentido de você realmente assumir a sua própria natureza. Sabe aquela coisa do instinto, tá? Que é bem aquela coisa do cachorro. Ele tem um instinto natural de sobrevivência. Porque ele sabe quem ele é, o que ele conhece, né? Quando ele tem que descansar, quando tem que ficar em atenção, quando ele tem que atacar, tá? Por mais que ele seja um cachorro adestrado, condicionado, vamos dizer assim, né? Que muitos de nós somos, né? Devido a padrões colocados pela sociedade como um todo, independente da área da vida, tá? Nós temos a nossa intuição berrando, falando pra gente assumir determinadas situações, a gente trazer a nossa natureza, esse instinto para fora, tá? Então, não hesite de ouvir a sua intuição hoje e com relação a qualquer coisa que aconteça. Então, fique com ponto de atenção. Pode ser sim que algumas máscaras caiam,
alguém que você achava que era leal. Não é tão leal assim, mas o principal aqui é você assumir, tá? A sua natureza, vamos dizer assim, a sua personalidade. Saindo um pouco desse condicionamento social que a gente vive, tá bom? Terça, crescimento exige paciência. Dia de observar bem, porque a situação não tá tão boa não, né? Você vai perceber que você tá lidando com pessoas falsas, que você tá sendo enganado de alguma maneira. Você vai ter aquela sensação de querer sair correndo, de fugir da situação, de jogar tudo pro alto, mas você sabe que você não pode. Pelo menos por hora você não pode, tá? Por quê? Fora essa situação que acontece, porque é algo que de fato te impacta, né? Porque você acreditou provavelmente em pessoas, em situações aqui, mas não dá para você simplesmente jogar tudo pro alto e sair correndo. Então tenha a paciência necessária para se reestruturar o quanto antes, né? Partir para o plano B e você dar sequência no seu desenvolvimento, no seu crescimento, tá? E uma segunda mensagem que eu preciso passar é aquilo. Algumas pessoas estão se desprendendo de vícios. Aí adaptem a sua situação. Então, aquela coisa que a gente, né? Quem tem algum tipo de vício e tá tentando sair, parece que tem sempre algo que chama, algo que chama, algo que chama, e a pessoa tem as famosas recaídas, né? Então, tenha a força necessária para seguir em frente. Tenha a paciência para que você realmente consiga sair. Então, é uma luta interna. Não se perca no meio do caminho. Não se engane achando que você voltando as coisas vão melhorar. Lembre-se, crescimento exige paciência. E sim, um pouco de esforço, abrir mão de algumas coisas, tá bom? Então é um processo difícil, é um processo doloroso. A gente acha que tá perdendo, mas no fundo, o resultado que você vai chegar, só você vai saber. Quarta-feira, a fortuna sempre bate a porta de quem sorri. Não tem muito o que falar aqui não hoje, entendeu? Reforçando realmente essa questão de você manter uma boa energia, manter uma boa vibração. Se você não estiver nessa energia, se você não estiver nessa vibração, realmente você fazer essa transformação energética, trazendo essa leveza, essa fluidez, tá? Porque já ouvimos várias vezes que por vezes um sorriso salva uma vida. Então, que coisa mais preciosa, mais valorosa, né? Do que isso. Então, tenha essa sabedoria, né? Saiba andar, né? Por esse caminho, fazendo essa transformação energética no dia de hoje, deixando tudo mais leve, tudo mais fluido, utilizando-se dessa sabedoria, tá bom? Situação difícil pode acontecer, mas lembre dessa leitura, sorria, né? Fala, deixa eu levar isso com leveza, não vou me estressar. Isso não é próspero, eu sei lidar com a situação, eu tenho a sabedoria, vou saber me posicionar, vou saber me colocar. E isso é acessar, né, essa riqueza que você tem dentro de você. Deixar a vida, deixar a situação mais leve, porque você tem a sabedoria necessária para dar fluidez, né? Transformar as situações difíceis em situações mais leves,
né? E pessoas que agem assim são muito bem reconhecidas também, tá bom? Então, parte pra cima. Quinta-feira é hora de recuar. Touro, tenha a humildade necessária, tá? Para deixar para trás o que não faz sentido. É uma situação que talvez você seja pressionado, que querem que você se imponha, que você se posicione, que nela não é tão favorável assim, mas você precisa ter a humildade de dar um passo para trás aqui, tá bom? Então, para muitos é encerrar, sim, um, um processo que você está passando, que você acreditou, que você apostou, porém, você percebe que não faz mais sentido. É algo que acontece que você fala, não sigo em frente. E você tem a sabedoria necessária para se posicionar nessa situação, tá? Mas o importante aqui, principalmente, Touro, é você ser humilde em reconhecer que você não consegue seguir, que você não pode. Conseguir é uma coisa e não poder é outra também. Porque muitas vezes a gente insiste em situações que não cabem mais. Então, não tenha medo de se libertar. Realmente, no fundo, você está se defendendo, você está se protegendo e você não vai perder seu tempo. Tá bom, Touro? Então, fácil. Como eu falo, jamais, né? Mas a gente tem que saber a hora de recuar e a hora de seguir em frente. E o seguir em frente, às vezes, é seguir tranquilo e às vezes até de guerrear, de atacar, tá? Mas aqui a situação pede use a sua sabedoria, a sua inteligência e recue. Você é mestre da sua vida e tá tudo bem, tá? Sexta-feira, devagar e sempre. Essa é a regra. Ok? Tá louco pra se aventurar, né, Touro? A situação tá pedindo, ou você que tá ansioso aí, querendo acelerar a situação, hein? Mas não se apresse. É uma longa caminhada, uma caminhada luminosa, que vai de encontro com seus princípios éticos, com a sua virtude, tá? Que vai te trazer muita prosperidade, tá totalmente abençoado pela espiritualidade, tá bom? Mas não queira acelerar o processo. Aproveite o caminho, tá? Porque é nesse aproveitar, nesse devagar, é que você realmente vai vivenciar as experiências necessárias, boas ou ruins. Eu sempre ponho os dois lados, sempre, sempre. Meus guias sempre orientam. Nem tudo é bom e nem tudo é ruim. Caminhada tem sempre os dois lados. Porque são experiências que precisam ser vivenciadas e é onde a gente tem que ter o discernimento para usar o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Por isso a importância do autoconhecimento. Então, se você foi colocado nesse caminho, só controle a ansiedade, você tem um respaldo espiritual, é realmente aquela luz no fim do túnel. E se você for ver aqui, ó, as duas cartas têm o arco-íris como referência. Então você vai achar o pote de ouro, vamos dizer assim, né? Que é o que você considera como abundância para você, tá bom? Mas não pule etapas do processo. Siga em frente e não pare. Sábado. Fé é um escudo invisível que nos protege. Gente, é linda essa carta.
Então hoje você está totalmente protegido, tá? Pela espiritualidade. Se firme nisso, nesse propósito, porque é onde você vai ser intuído, tá? Em como se posicionar em relação a uma situação. Então, você vai ter que agir de forma política, você vai ter que vestir uma máscara, você vai ter que ser meio cobrinha. Gostamos, é o ideal, é o necessário, nunca. Na verdade, sempre, gente. Verdade, sempre. Mas hoje, né, você vai lidar com uma pessoa assim. Então, você vai ter que saber ser político. Você vai ter que saber agir com relação à situação. Então, se concentre para que você consiga perceber quem é essa pessoa e você agir da forma mais polida possível, tá? Então, é a espiritualidade falando, se agarre nisso. Estamos com você para te proteger, tá? Então, não se distraia no dia de hoje, porque vão tentar se passar por alguém que não é. E para alguns, assim, que foi intuído aqui, exemplo, você vai visitar um local que você quer alugar uma casa, comprar uma casa, um estabelecimento, comprar algo que você juntou um dinheiro, que você sempre almejou, né? E aí o que acontece? A pessoa tem interesse, você tem interesse na compra, no aluguel, a pessoa tem interesse na venda, mas ela pode tentar te vender algo que não é verdadeiro, tá? Então, se agarre nisso, saia de casa com essa orientação, pedindo esse acompanhamento da espiritualidade. Se concentre para você não cair em conversinha alheia, tá bom, touro? Domingo, a dor é só uma parte da vida, não seja refém dela. E sonho. Se vós me ser só sonhe com o que não pode ter, tá na hora de trocar de cama. Anda por caminhos que vão te fazer feliz e que seus pés podem pisar. Então, touro, você tá no caminho da dor. Você tá focando na dor. Ao invés de focar no sonho que você almeja, que você tá buscando. Tá? Então você tá se mantendo refém da dor, ao invés de você se manter refém do seu sonho, vamos dizer assim. Tá? Então acorda com relação a essa parte da dor. Sai disso, né? E foca no que você realmente quer, o que te faz feliz, o que te faz bem. Porque se manter na dor não agrega em nada, não te traz nada, não acrescenta nada. Se você só precisa ter a sabedoria para sair dela, entendendo o aprendizado por trás disso. E volta a focar no que você sonha, no que você almeja. Porque as duas coisas andam juntas com relação a uma cura interna necessária, tá? Porque você tem que se curar, você entender o aprendizado com relação a essa dor, para você continuar a sua caminhada para atingir o seu sonho, e aí é uma segunda cura. Então, tudo é um processo, touro, tudo é um processo, tá? Mas se você ficar aí esperando que alguém pague seu resgate, não vai acontecer, tá? Você que tem que se bancar nesse sentido, tá bom, touro?
Essa foi a energia da semana de vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.